Um bom dia e a graça e a paz aos amados irmãos e irmãs. Os irmãos podem perceber que eu estou aqui com um copo com água e eu convido você a fazer o mesmo. Se puder pegar um copo com água, no final nós estaremos orando e pedindo a Deus para transformar esta água num remédio espiritual, aonde você poderá estar bebendo e confiando que o Espírito Santo estará, assim como a água estará entrando no seu corpo para hidratar o seu organismo, a cura também estará chegando sobre a tua vida. Amados, nesta manhã eu gostaria de estar compartilhando com vocês o texto da palavra de Deus que está escrito em Hebreus, capítulo 10, versículo 37. Eu leio assim: Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Capítulo 11, versículo 1, diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Amados, no versículo 37 de Hebreus capítulo 10, a palavra de Deus diz assim: Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. A palavra de Deus nos exorta a vivermos confiando, na promessa que Jesus Cristo fez. Ele disse que voltará para buscar a sua igreja. Por isso, amados, um pouquinho de tempo, daqui a um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá. Porém, é necessário que a gente permaneça firme, confiando naquele que prometeu. No versículo 38 diz assim: Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer dele. Amados, diante das adversidades em que estamos vivendo, diante das tribulações do dia a dia, precisamos perseverar firme na fé. A fé, ela te fortalece, te faz vencer as lutas do dia a dia, superar as dificuldades, e a fé, a confiança em Deus, ela fortalece o seu organismo, ela fortalece até mesmo o seu sistema imunológico. Os médicos, eles observam que os pacientes, as pessoas que estão acometidas por enfermidades, aquelas que são mais confiantes, que têm mais pensamentos positivos, essas são as que conseguem se recuperar. E muitas vezes, pessoas que têm enfermidades gravíssimas, pelo seu estado emocional, de confiança, de fé, elas conseguem se recuperar. E muitas vezes é observado que pessoas que sofrem de muitas enfermidades e que muitas vezes não é nem para a morte, terminam morrendo, porque estão sem confiança, porque não confiam, muitas vezes porque têm pensamentos pessimistas, pensamentos negativos, pensamentos de derrota diante da dificuldade que está enfrentando e diante mesmo da vida. Ou seja, muitas vezes, pela falta de fé, as pessoas desistem da própria vida. E isso enfraquece até mesmo o organismo. É imprescindível que nestes dias vocês fortaleçam a sua fé. Pastor, como é que eu posso fortalecer a minha fé? Amados, a palavra de Deus diz que Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Aquele que gera a fé em nosso coração é o próprio Cristo. E a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, é o Verbo de Deus. No princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. Aleluias. Jesus Cristo, ele é a palavra de Deus que, ao entrar no solo do nosso coração, no solo fértil do nosso coração,
faz brotar, faz crescer, faz fortalecer a fé. Portanto, irmãos, para que a sua fé seja fortalecida, se alimente da palavra de Deus. Se alimente das sagradas escrituras. Não se alimente de coisas negativas, não se alimente de coisas pessimistas, não se alimente com palavras de derrota. Se alimente da palavra de Deus. E quando vier um pensamento negativo na sua mente, um pensamento de derrota, de que você não vai conseguir e de que a enfermidade vai alcançar você, repreenda em nome de Jesus. E aí você pode repetir assim: eu posso, tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por mim, quem será contra mim? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se alimente da palavra de Deus e assim a sua fé será fortalecida. Então, amados, entendemos que o justo, ele vive pela fé. A característica daqueles que perseveram na fé, daqueles que colocam, que depositam a sua confiança em Deus, ele não recua. E aí, a palavra de Deus diz assim: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. E eu creio que eu estou falando com você, uma pessoa de fé, uma pessoa que confia na palavra de Deus e que no momento que você está escutando aqui essas palavras, meditando conosco, a tua fé está sendo fortalecida no Senhor, a tua confiança está sendo fortalecida. A tua alma está sendo fortalecida, o teu espírito está sendo fortalecido em Cristo Jesus, porque Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Creia tão somente, a palavra de Deus diz que se creres, verás a glória de Deus. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua casa. Creia tão somente na palavra de Deus e se alimente desta palavra. Aqui no versículo seguinte, a palavra de Deus diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O cristão, ele não precisa ver para crer, mas ele crê no impossível. Crê mesmo que as coisas ainda não estejam à sua vista. E é por isso que Jesus disse que bem-aventurados os que não viram, mas creram. Então, creia que a mão poderosa de Deus está protegendo você, a sua casa, está protegendo a sua família, em nome de Jesus. Portanto, amados, a cada dia precisamos meditar na palavra de Deus, meditando nos heróis da fé. A palavra de Deus nos mostra que Abraão, que Isaac, que Elias, que Moisés, todos alcançaram vitória diante de Deus porque eles viveram pela fé. Eles confiaram em Cristo. Portanto, que assim seja também na sua vida, durante esta semana, durante esses dias, e que a tua palavra a cada manhã, a cada dia seja: em Cristo Jesus, eu sou mais do que vencedor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos orar agora e estaremos consagrando este copo com água para que nós venhamos beber logo após. Soberano Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor. Graças te damos pela tua palavra, Senhor, que vem fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa alma, fortalecer o nosso espírito. Consagramos a ti, ó Deus, esta água, meu Pai. Sabemos que esta água natural, ela já é um remédio para o nosso organismo, pois nos hidrata e faz com que o nosso organismo funcione. Que ela agora, Senhor, seja tocada pelo teu Espírito Santo. E onde houver um servo teu, ao beber desta água, que ele seja curado de toda doença, de toda enfermidade. Em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Bebamos a água.